Qual será a relação entre traumas e doenças crónicas? Vamos descobrir hoje neste episódio. Sou Bárbara Guerreiro, sou terapeuta, sou formadora, sou facilitadora de constelações e ainda mais algumas coisas. E hoje tenho aqui uma relação com as doenças crónicas para te apresentar. Se tu já foste ver nos outros vídeos que eu já tenho estado aqui a apresentar, já sabes que o nosso inconsciente se forma entre os 0 e os 7 anos. Depois, entre os 7 e os 14 será o nosso lado racional e entre os 14 e os 21 anos vai ser a nossa autoestima, quem nós somos. Em todos estes processos existe aqui uma programação do nosso cérebro. Acontece que essa programação do nosso cérebro é um modo de funcionar que o nosso cérebro tem. É uma forma também de ele ter ali as coisas encarrilhadas, as coisas feitas e as nossas crenças, os nossos comportamentos, tudo o que nós somos é resultado dessa programação que nós temos entre os 0 e os 21 anos. Dado importante, e já terás visto noutros vídeos, o nosso inconsciente representa 95% de todo o potencial do cérebro. O nosso lado racional representa 5% do nosso cérebro. O que é que acontece? As palavras são palavras que vêm a expressar aquilo que nós podemos sentir. Só que quando nós não dizemos as coisas, o nosso inconsciente precisa de dizer as coisas. Ele precisa de trazer ao de cima o que é que nós precisamos de falar. Só que o nosso consciente vai falar, mas o nosso inconsciente não tem todo o vocabulário. Porque o nosso inconsciente é aquela parte entre os 0 e os 7 anos. É aquela parte muito criança interior. Então, às vezes, há situações que estão lá atrás, bem fundo, no nosso inconsciente e que não há palavras, não tem palavras. Só que como é que este inconsciente vem trazer ao de cima estas informações que ele quer dizer? Porque ele está ali a dizer, eu tenho isto para te dizer, olha, ainda temos que tratar disto, está aqui qualquer coisa. E este inconsciente, como não tem a palavra para dizer ao consciente, o que é que vai fazer? Ele vai falar através das células, através do nosso corpo. Então, o nosso corpo é a manifestação daquilo que o nosso inconsciente quer trazer ao de cima. Por exemplo, uma dor de costas, se calhar estamos a ser sobrecarregados. O nosso inconsciente, se calhar, está a dizer, estás a carregar muito peso em cima. Então, vai-se manifestar através de uma dor nas costas. Uma dor de garganta. O que é que será que nós quisemos dizer e que fomos cortados? E se calhar não dissemos conscientemente porque, não vou dizer, mas o inconsciente queria dizer qualquer coisa. Então, como ele queria dizer qualquer coisa, vai dizer, eu estou com dor aqui na garganta, eu queria dizer algo. E tu não me deixaste, tu consciente, não me deixaste dizer. Então manifesta-se uma dor de garganta. Uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça também. O que é que nós, quando a gente está sobrecarregados, quando a gente aprende muita coisa, quando a gente tem a cabeça cheia, o que é que a gente faz? Fazemos isto. Então é exatamente o que se passa. A nossa cabeça mostra que já chega, já não aguenta mais. Então vamos apanhar ar fresco, ou seja o que for, isto vai nos ajudar. Portanto, o nosso inconsciente mostra-nos através do corpo aquilo que precisa trazer ao de cima para que nós tomemos consciência e que possamos efetivamente agir. E ainda voltando aqui às dores de cabeça, sabias que muitas das dores de cabeça é porque há uma desidratação percepcionada no corpo, é porque há falta de água? Sabias disso? Muitas vezes, só bebendo a água,
já passa a dor de cabeça. Mas o que é isso? É o nosso inconsciente a dizer que existe aqui uma falta de água. Simples. O mesmo acontece com a febre. O que é a febre? A febre é o teu corpo a dizer que os anticorpos estão ali a combater uma agressão. É isso que quer dizer a febre. Então, nós temos que deixar o nosso corpo realmente agir. No entanto, hoje eu ia dizer-te as doenças crónicas. Então, que doenças crónicas é que podem ser? Que doenças graves é que podem ser? Essas doenças crónicas serão doenças que começaram, mas que ainda não têm cura ou que ainda não se encontrou a razão destas doenças. Eu posso dizer-te que eu tive asma, não sou asmática, eu tive asma entre os 8 meses de idade e até à minha vida adulta. Já há muito tempo que não tenho crises de asma. Muito tempo. Mas porquê? Porque na realidade a asma era uma expressão física do meu corpo de algo que estava no passado. Nem que seja padrão repetitivo familiar, porque na minha família paterna existe este padrão repetitivo de asma. Agora, indo buscar porque é que a família tem asma e indo buscar a metafísica da asma, que isto aqui haveria muita coisa para falar. A Louise Hay e a Lise Bourbeau são as especialistas nesta área. Eu uso o dicionário do Jacques Martel, mas está tudo relacionado e vai tudo à emoção que está por detrás de uma doença. O que é certo é que porque eu fiz trabalho em mim, porque eu tratei de algumas coisas em mim, hoje em dia o meu inconsciente deixou de precisar manifestar-se através da asma para se fazer ouvir. Simples. E tu vais-me dizer, então, mas o cancro? O cancro não, o cancro são... Então vou-te contar aqui uma história. Em gabinete, uma pessoa tinha 3 cancros. Já não me lembro quais eram os cancros, mas tinha 3 cancros. E estava em fase de efetivamente morrer. Porque já estava numa fase muito avançada das doenças, neste caso. Das 3 doenças, em etapas diferentes, mas as 3 doenças. Muito bem. Terapia. Vamos começar por ver o que é que está por detrás, ou quando é que começou o cancro, neste caso, porque é uma doença autoimune. Quando é que começou essa situação? E com a lógica do inconsciente, apenas com a lógica do inconsciente, não é com qualquer terapia, com a lógica do inconsciente, a pessoa preenche os testes e conseguimos ir identificar e ir à resposta que o inconsciente traz para ir ver quando é que foi, quando é que começou. E o que é que estava lá? A senhora vivia rodeada do seu marido, dos seus filhos, numa casa espetacular, com os pais que estavam ali à volta. Tudo bem. Estava bem. Filha única. Pronto. E quando é que desenvolveu a doença? Os filhos cresceram, foram cada um para a sua universidade. O marido era empresário de sucesso, que andava sempre em reuniões um bocadinho por todo o mundo. Portanto, raramente em casa. E os pais que se reformaram decidiram, isto era em França, decidiram sair da zona de Paris e ir passar a sua reforma lá no sul da França. O que é que acontece? Ela fica sozinha. Deixa de ter marido, deixa de ter os filhos, deixa de ter os pais ao lado. Aparece o primeiro cancro. Aí alerta. Os pais vêm do sul da França ter com ela, o marido deixa de ir tantas vezes lá para fora para estar mais presente com ela e os filhos passam a estar mais tempo também com ela, vir visitá-la mais vezes, em vez de ser só uma vez por mês. Ok. Ela melhora. Então eles vão-se embora. Segundo cancro. Estás a ver a história? Terceiro cancro. Só que ela não tinha posto o dedo na ferida.
não estava a perceber que estava a desenvolver os cancros porque era a única forma de estar acompanhada pela família. Portanto, a ferida que estava lá por trás destes cancros era a sua ferida de abandono, aquela ferida de isolamento, a solidão, era a necessidade de se sentir acompanhada. Ela safou-se, mas porquê? Porque ela percebeu que o cancro vinha responder mais depressa a uma necessidade de acompanhamento do que se ela tivesse dito, por exemplo, vocês podem passar mais tempo comigo, podem vir ter comigo, os filhos, mãe, por amor de Deus, o marido, tem que trabalhar, os pais, estamos na reforma, pronto. Então era muito mais depressa, a necessidade de acompanhamento era mais depressa respondida com este comportamento do que com qualquer outro comportamento. Então, há uma correlação entre doenças crónicas e traumas? Claramente que sim. Eu te digo claramente sim. Ainda digo mais. Se tu não nasceste com essa doença, se tu não nasceste com esse problema, se tu não nasceste com o que quer que seja, então tem solução. Se não nasceste com um pé, a gente não consegue pôr mais um pé. Pronto. E mesmo assim já se consegue com as próteses e as ortóteses e etc. Mas se tu não nasceste com aquele problema físico, se não nasceste com aquela doença, então é emocional. Então podemos tratar. Não vou dizer que tudo tem cura. Atenção. Depende do estado em que as doenças se encontram. Porque aí já é a medicina tradicional a poder resolver. Agora, garantidamente que ao ir ver qual é a origem da tua situação, então aí sim, pelo menos libertas-te para sempre desse condicionamento, dessa raiz do problema. Eu sou Bárbara Guerreiro e nós voltamos novamente para a semana para outras informações. Se este episódio achares que ele pode ser útil a alguém, partilha-o com o máximo de pessoas possíveis e autoriza-te também a agendar ou a marcar uma consulta para realmente irmos ver onde é que está a raiz desse teu problema. Até para a semana!